Olá, amados, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade à nossa série sobre inveja e hoje nós vamos falar um enredo familiar movido por inveja, por dissensões, por traições, né? Vamos falar da família de Jacó. E no capítulo 30, no versículo 1, diz assim: Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, do contrário morrerei. Raquel ela foi a segunda esposa de Jacó. A primeira foi Lia, a irmã dela. Na verdade, teria que ter sido Raquel. Foi para isso que Jacó trabalhou. Mas o tio dele, Labão, enganou ele e entregou primeiro a filha Lia. E depois foi que entregou Raquel. E Jacó também, ele havia traído a confiança do pai, Isaac, e traiu pegando a primogenitura do irmão. Então, você vê que já começa ali um enredo errado. E Raquel aqui, ela fica desesperada com inveja da irmã, porque a irmã tem filhos e ela não tem. Tanto que ela entrega a serva dela para que tenha filhos com Jacó. Então ela estava na mesma casa e ela tendo inveja, olhando para a irmã segurando o bebezinho no colo, vendo as crianças correndo para lá e para cá, toda hora ela tendo um filho diferente, né? E ela não podendo ter gera nenhum. O Senhor a deixou estéril, tinha outros planos para ela. E ela, quando o Senhor abre a madre dela, ela tem o filho dela chamado José. E você conhece a história de José? José também, por o pai amar tanto ele e amar mais do que os outros filhos dele ficaram com inveja de Jacó, de José, a ponto de vendê-lo como escravo. A princípio eles queriam matar José, né? Mas o irmão mais velho disse que não iria matar eles, que fosse para ele ser vendido, né? E ele vendeu José. Então vocês veem que a história familiar deles é envolta de um invejar o outro, né? Dentro da própria casa, da própria família, a irmã tendo inveja da outra, né? Não, talvez Raquel, ela ia vendo a irmã cuidando das crianças e ela não sentia nenhum prazer em ajudar a irmã com os cuidados ali dos filhos, né, dos sobrinhos. Ela não se alegrava com o fato de ela não poder ter filhos e ela poder cuidar dos sobrinhos, né? Ela preferiu ter que cuidar do filho da serva dela do que cuidar dos filhos da irmã. Olha o nível da inveja que ela sentia. Ela sentia tanta inveja que ela preferia cuidar do filho da serva como se fosse o próprio filho dela, do que ser uma boa tia, uma boa madrasta também, né? Já que era do esposo dela. E como irmã, ela não tinha aquele cuidado de sobrinhos. E quando os dois filhos dela nascem, José e Benjamim, os irmãos deles sentem inveja também de José. Por quê? Porque o pai começa a tratá-los diferente, tem uma divisão, já que José foi filho da velhice dele e filho da mulher com que ele amava, né? Que era Raquel. Então, os irmãos, vendo essa diferença de tratamento, também sentiram inveja. E foi ao contrário. Raquel plantou a inveja, tendo inveja da irmã, e os irmãos do filho dela passaram a ter inveja dele. Então voltou para ela, né? E ela ficou quanto tempo sem o filho, né? Enquanto o filho tinha sido vendido e foi para casa de Potifar, depois foi para o cárcere, depois foi ser governador do Egito. Então ela ficou muito tempo longe desse filho que ela quis tanto lá atrás, a ponto de invejar a irmã. E aí o Senhor dá a ela esse filho, mas esse filho é retirado dela também por conta da inveja. Então nós podemos ver que a inveja ela traz consequências para a gente até outras gerações, né? Até em outras gerações. E ela plantou aquilo ali e ela colheu, ficando longe do filho que ela queria tanto, né? E nós temos que prestar bastante atenção naquilo que nós viemos desejar e querer, né? Dentro da mesma família. Olha que história
horrível, né? Um desenrolar que já vem lá de trás. O irmão traindo o irmão, traindo a confiança do pai, depois é traído pelo tio, depois a esposa inveja a irmã e os irmãos invejam o irmão e lançam o irmão fora de casa. Então tudo isso vem uma cadeia de maldições, né? E que nós possamos aprender um pouco com essa história. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós somos gratos a Ti por esta oportunidade de aprender mais sobre a Tua palavra. E aprendendo, Senhor, sobre a inveja, que é uma raiz de amargura, é um descontentamento com aquilo que nós temos. Então, que nós possamos, ó Deus, olhar para Ti e ver que no Senhor há o contentamento, que o nosso coração seja grato por todas as Tuas bênçãos em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, ser gratos cada dia por tudo aquilo que o Senhor já nos deu, por tudo aquilo que o Senhor nos oferece cada dia mais. Que nós não venhamos olhar para os lados, que nós não venhamos desejar aquilo que não é nosso e que toda maldição, Senhor, seja quebrada em nossa família, em nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.